Olá, aluno! Nessa aula vamos aprender sobre valuation. E o que é o valuation? Valuation nada mais é do que você encontrar o valor intrínseco de uma ação, o valor intrínseco de uma empresa, né? Trazer o valor futuro para o valor presente e ver se aquela ação está sendo negociada na bolsa naquele momento num preço justo ou com uma boa margem de segurança entre o valor e o preço dela. Lembrando que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, é muito importante você ponderar esses fatores. Além do mais, existe uma outra tese que é a do mercado eficiente, e eu vou falar antes sobre valuation, sobre o mercado eficiente, porque é uma tese do Gini Fama, né, um economista que já ganhou até um prêmio Nobel aí de economia, onde ele fala que o mercado é eficiente e ele precifica os ativos de forma justa e praticamente momentânea. Então, as pessoas que seguem que seguem essa filosofia do mercado eficiente, elas não se preocupam com essa questão de valuation, elas pagam ali o valor de mercado da empresa e vão fazendo aportes regulares, e é o que é o conceito do buy and hold também, que é você fazer aportes regulares. Porque com aportes regulares você vai estar sempre sempre fazendo o preço médio ali, vai comprar na baixa, na média, quando o mercado estiver lateralizado, né, que é quando as ações não estiverem nem subindo nem caindo, ficarem meio que estagnadas ali durante um período. Isso pode acontecer, é comum acontecer no mercado há alguns anos assim. E esse é um ótimo momento, inclusive, para você comprar mais. Mas enfim, eu quero trazer de forma bem técnica aqui as duas partes, tanto o mercado eficiente quanto alguns modelos de valuation. E aí você decide qual você quer seguir. Se você quer continuar fazendo valuation para poder comprar ações que você julga barata, né? Lembrando que o valuation também não é uma premissa, não é uma ciência exata, né? É apenas alguma métrica, mas pode te ajudar de certa forma aí a identificar o valor intrínseco da ação. Ou se você quer simplesmente fazer os aportes regulares e vida que segue, né? Álvaro, qual que você faz? Eu particularmente faço os dois. Então, há casos onde eu fiz valuation para identificar se aquela ação estava num preço, uma boa margem de segurança, porque não era uma ação que eu tinha critérios definidos assim de ser uma excelente empresa, era uma ação um pouco, são as empresas um pouco mais arriscadas, algumas small caps ali mais no fundo do poço, mas que tinham chance de fazer um turnaround. E eu fiz, e quando são as empresas mais sólidas, né, da minha carteira, essas aí eu não perco tempo fazendo valuation, simplesmente vou fazendo aportes regulares nelas, tá? Então eu utilizo os dois métodos, mas fica a seu critério aí. O importante do curso é passar para você as duas formas e você escolha qual que você quer fazer, tá? Então vamos começar aí com a teoria, né, hipótese do mercado eficiente. E a hipótese do mercado eficiente foi amplamente aceita pelos economistas financeiros acadêmicos na época em que foi publicada, que foi pelo Gini Fama, né, em 1970, o mais influente nesse tipo de estudo. Para os adeptos da hipótese do mercado eficiente, os valores imobiliários dos mercados são extremamente eficientes em refletir informações sobre ações individuais e sobre o mercado de ações como um todo. A visão é aceita que quando a informação surge, a notícia se espalha muito rapidamente e está incorporada nos preços de valores mobiliários sem demora. Assim, nem a análise técnica, que é o estudo dos preços das ações passadas, em tentar prever preços futuros, nem mesmo a análise fundamentalista, que é a análise de informações financeiras, como os lucros da empresa, valores ativos, etc., para ajudar os investidores a selecionar ações subvalorizadas. Permitiria que o investidor tivesse retornos maiores do que aqueles que selecionassem aleatoriamente ações individuais com um risco comparável, tá? Então a teoria basicamente fala que não adianta você buscar ação barata, né? Aquilo é o preço justo que o mercado está pagando naquele momento. A hipótese do mercado eficiente é associada com a ideia de um passeio aleatório, que é um termo vagamente usado na literatura de finanças, para caracterizar uma série de preços onde todas as alterações de preços subsequentes representam desdobramentos aleatórios de preços anteriores. A lógica da ideia do passeio aleatório é que se o fluxo de informação é livre e homogêneo, a informação é imediatamente refletida no preço das ações. Em seguida, alterações de preço de amanhã refletem apenas as notícias de amanhã e será independentemente das variações dos preços de hoje. Mas as notícias são por definição imprevisíveis e, portanto, as alterações de preços devem ser imprevisíveis e aleatórias. Como resultado, os preços refletem plenamente todas as informações conhecidas. É como se o mercado descontasse o preço dos ativos, todas as notícias e eventos ocorridos naquele instante. Então, a teoria fala que, independente da notícia do que está acontecendo, o mercado ele já desconta no preço naquele momento. E aí tem três formas de mercado eficiente, né? As três formas de eficiência caracterizadas pelo Gini Fama.
e são baseadas em premissas de eficiência de preço. Elas são classificadas em 3 formas. Forma fraca, afirma que os preços dos bens de capital aberto já refletem todas as informações disponíveis e preços passados são de pouco valor na previsão de tendências futuras. A forma semi-forte sustenta que, enquanto os preços são eficientes, eles reagem instantaneamente às novas informações. A forma forte sustenta que os preços dos ativos não refletem apenas o conhecimento público, mas informações privilegiadas privadas. Portanto, investidores são incapazes de alcançar uma vantagem competitiva ou mesmo de se beneficiar do inside trade, né, que é informações privilegiadas. Esse grau de eficiência do mercado implica que acima do seu retorno médio não pode ser alcançado, independente de se o investidor acessa informação ou não. Então, a teoria do mercado eficiente é basicamente essa. E sim, se você for um buy hold, fazer aportes regulares, você também vai chegar na sua independência financeira no longo prazo. Isso é fato, tá? A questão você pode talvez encurtar o caminho na questão do preço. Mas os aportes, né, eu já falei, aporte supera a taxa. Então, o que vai fazer você chegar lá é o seu trabalho e a sua capacidade de aporte. E aí vamos falar aqui sobre o método mais famoso, que é o fluxo de caixa descontado, o método mais famoso de valuation. Nós vamos fazer na prática vocês vão ver que não vai ser difícil, eu vou usar uma calculadora virtual para ajudar nesse cálculo. Então, eu vou deixar o link aqui também para você como matéria extra e você vai poder sempre acessar e se quiser utilizar também. A calculadora foi criada por um amigo meu do site do blog Viver de Dividendos, uma pessoa que eu tenho extrema confiança, muito inteligente, fez essa calculadora virtual e aí nós vamos colocar as premissas lá que é necessária para chegar no valor intrínseco da ação, tá? Com uma boa margem de segurança, mas vamos antes falar quais são os métodos. Então, as 4 etapas do cálculo do valuation pelo fluxo do caixa descontado. Você calcular o fluxo de caixa, ou seja, a entrada e saída de dinheiro da empresa em um determinado período, 5 anos ou mais, então no mínimo 5 anos. Determinar a taxa de desconto de acordo com o custo de oportunidade do investidor em realizar investimentos em outros ativos, o custo de possíveis financiamentos bancários e os riscos inerentes à atividade da empresa, que são calculados com base nos números do setor de atuação da empresa em questão. Eu utilizo uma taxa de desconto aí de 11%, que seria mais ou menos aí um pré-fixado, mais uns 3% aí de juros. Então, mas tem pessoas que utilizam mais, outros menos. Acho que 11% é um número bom. Aí você calcula o valor presente de todos os fluxos utilizando os modelos matemáticos, como regressão linear. E é calculado um valor residual, que é uma estimativa do valor que seria gerado no futuro após a janela de tempo abrangida pela projeção. Então é uma projeção, né? Por isso que eu falei que não é uma ciência exata, você pode errar nas premissas. Esse valor considera os riscos da empresa e os potenciais de crescimento e deve ser trazido ao valor presente pelo custo de capital, né? O VAC, assim como já foi feito com os demais fluxos de caixa. Essa aqui é a fórmula, mas não se preocupa que na hora da prática vai ficar bem simples de entender. Então você tem o fluxo de caixa gerado no período, né? Estimado de 1 a T, taxa de desconto, a taxa de crescimento no longo prazo, que é o G, né? O Ground, a Enterprise Value, o valor da empresa, tá? O valor terminal ou valor, e aí você vai ter o valor terminal ou o valor residual. Aí você utiliza a fórmula Equity Value igual saldo das contas não operacionais, sendo que as contas não operacionais são compostas majoritariamente pelo endividamento total da empresa menos o caixa disponível e outros equivalentes de caixa, tá? Pode gravar a fórmula, mas não é complexo, a gente vai usar a calculadora virtual, vai ficar bem simples de entender. Aí você pode também fazer através do múltiplos de mercado. Esse aqui é mais simples, mas também vamos olhar na prática como que faz. Para calcular o valor de uma empresa utilizando a metodologia de múltiplos de mercado, é necessário fazer uma análise comparativa do desempenho econômico-financeiro de empresas com características similares de mercado, principalmente porte e setor de atuação. Na aula sobre múltiplos eu mostrei para vocês, né, que o múltiplos deve ser utilizado bastante como comparativo de empresas do mesmo setor. Em geral, essa metodologia é usada quando se tem ativos comparáveis muito similares e quando se necessita de uma análise rápida e de fácil interpretação. Então, os tipos mais comuns. Existem vários múltiplos de mercado, os mais conhecidos são o valor dividido por EBITDA, né, que é o valor da firma, o valor empresarial dividido pelo EBITDA, o valor da firma dividido pelo faturamento e valor empresarial dividido pelo lucro líquido. A equação básica de qualquer múltiplo é a divisão entre dois fatores, sendo o valor de mercado, o qual pode ser o preço da ação ou uma transação de uma empresa pela variável que gerou a relação possível de comparação entre as empresas. Então, veja os tipos de múltiplos mais comuns. O múltiplos de lucro, né, que é o preço por ação, que é o PL, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Nós falamos sobre ele na aula sobre múltiplos. Múltiplos de valor patrimonial, que é o valor de mercado dividido pelo valor do patrimônio líquido da empresa.
o PVPA. Múltiplos de receita, a receita é a primeira linha do resultado, ela é a menos influenciada pelas regras contábeis, enquanto que os múltiplos de lucros, valor patrimonial, têm seus cálculos mais influenciados pelas regras contábeis. A gente aprendeu lá também isso na DRE, né? Múltiplos setoriais, restringe a comparação a empresas do mesmo setor devido ao seu alto grau de especificidade. Aí você tem também um tipo de valuation pelo valor patrimonial, eu raramente uso esse aqui, não gosto muito dele. Tem vários tipos de valuation, eu trouxe aqui o mais famoso, o mais fácil, que é por múltiplos, e um que seria o segundo mais fácil aí, que é calcular o preço de uma empresa pela metodologia valor patrimonial, tem como base a avaliação do patrimônio líquido. Para chegar ao valor patrimonial contábil de um negócio, é preciso somar todas as contas dos seus ativos circulantes, então lá no balanço patrimonial estamos falando disso, né? Que é o caixa, valores a receber de clientes, despesa antecipada, etc., e não circulantes, que é imóveis, máquinas, tal. Então você pega o passivo, o ativo circulante e não circulante. Depois você subtrai as dívidas e outras obrigações presentes no passivo circulante e não circulante. Obrigações trabalhistas, fornecedores, obrigações tributárias da empresa. Aí você vai ter ativos menos passivo igual valor patrimonial. Tá? Aí esses métodos têm vantagens e desvantagens, né? E para qual perfil de empresa você tem que usar. Então o fluxo de caixa descontado reflete os riscos inerentes à companhia e sua capacidade de gerar caixa no longo prazo. A desvantagem, são utilizadas muitas variáveis independentes e alguma dessas variáveis possuem um elevado nível de subjetividade, ou seja, vai do analista que está fazendo, de quem está analisando. O perfil da empresa é empresas com geração de caixa positiva com uma certa maturidade de mercado. Múltiplos de mercado reflete a expectativa de retorno esperada pelo mercado para um determinado grupo de ativos. A desvantagem, o método não leva em consideração os diferenciais competitivos, estilos de gestão e capacidade da escala das empresas avaliadas. Então não adianta só olhar o múltiplo, você pode comparar o múltiplo, mas você tem que fazer uma análise mais detalhada. Principalmente do business da empresa, né? Empresas com elevada concentração na carteira de clientes ou pertencentes ao mercado com baixa concorrência. O perfil da empresa, praticamente você pode fazer em qualquer tipo de empresa, não precisa ser esse perfil não. O valuation por valor patrimonial demonstra todo o valor líquido gerado pela empresa até o momento da valoração. A desvantagem, não considera a continuidade da empresa, bem como a sua capacidade de adquirir novos contratos, clientes ou incrementar suas vendas. É uma fotografia do momento, né? Então, por isso que eu não gosto de usar muito ele. E empresas com baixa utilização da capacidade produtiva, pertencentes a mercados estagnados e sem perspectiva de melhora no médio e longo prazo, né? Isso aí já pode ser usado mais para empresas mais ali no fundo do poço mesmo. E aí agora vamos fazer na prática aqui uma análise, tá? Eu peguei a Movida. Vamos fazer um valuation da Movida. Já estou com a calculadora do site viverdidividendos.org aberta. E aqui vamos fazer através do modelo do fluxo de caixa descontado. Depois vamos fazer um comparativo de múltiplos, tá? Então vamos lá. O que a gente vai usar? A cotação atual. Então, aqui no site Status Invest a cotação da Movida está 15,57. Aqui a gente pode usar o lucro por ação, o EBITDA por ação ou o fluxo de caixa livre por ação. Vamos usar o lucro, vamos usar o LPA, tá? Que é o lucro líquido dividido pelo número de ações, então 0,24. Você pode usar um desses três. Eu gosto de usar o lucro por ação quando a empresa tem lucro, que é o caso dessa. A taxa de crescimento para os próximos, sempre eu coloco 10 anos. E a taxa de crescimento, você pode ter como referência o crescimento dos anos anteriores. Então, nos últimos 5 anos, o lucro dela cresceu 116%. Então, um baita crescimento. Eu vou repetir o que está aqui? Não, eu vou ser mais conservador. Eu, particularmente, gosto de ser bastante conservador. Então, vamos colocar aqui a taxa de crescimento nos próximos 10 anos, aí, considerando o mercado de rent a car, que tem muita capacidade, a Movida tem muito market share para conquistar, uma vez que ela é o terceiro maior player, né? Atrás da Unidas e da Localiza, então ela tem mais espaço para conquistar. Então, a taxa de crescimento dela de lucro, a possibilidade é maior que as outras duas. Então, vou colocar uma taxa de crescimento aqui de 30%. Taxa final de crescimento para os últimos, aí você repete 10 anos, porque nenhuma empresa cresce eternamente. Aí você coloca 15%. Tá? E uma taxa de desconto, que seria a taxa que eu falei, que eu utilizo um pré-fixado aí de renda fixa, mais 3%. Então, o pré-fixado normalmente é 8%, mais 3% vai dar 11%. E o Tangible Book, ele é o valor patrimonial, ele é esse VPA aqui, tá? O que é o VPA? É o patrimônio líquido dividido pelo número de ações, então 7,29.
Então aqui nós chegamos no valor intrínseco de acordo com as minhas premissas da Movida, tá? Então seria, e lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, é simplesmente um estudo. Então seria o valor justo de 27,85, hoje ela está sendo negociada aí a 15,57, né? Que daria uma margem de segurança entre o preço e o valor justo de 44,10. Então é uma empresa que teoricamente está barata. Mas se eu mudar minhas premissas aqui, isso aqui muda. Então se eu colocar 15%, por exemplo, se ela não crescer 30, se ela crescer 15 e aqui ela crescer 8, ela já não fica no valor justo. Tá vendo? Ela já fica abaixo. Então vai depender muito da taxa de crescimento dela, que ela vem entregando. A gente pode ver no card aqui que ela vem entregando uma taxa de um indicador de crescimento grande. Então, sei lá, ao invés de 15, 20, ela já começa a ficar no valor mais justo aí. Né? Já foi para um valor um pouco mais justo. Então vai depender muito aí das premissas que você utilizar, tá? Então, sei lá, se ela crescer 50% e aqui 20%, olha como fica o valor justo dela. Então vai depender muito do crescimento da empresa. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos utilizar agora uma empresa, vamos utilizar a VEG, que o pessoal adora falar da VEG. A VEG, 5,3,99. Até por isso é importante mostrar que você não pode se apegar tanto ao valuation, tá? É mais o valor da empresa, que eu sempre falo. Então vamos lá. O LPA da VEG, 0,85, lucro por ação, né? A taxa de crescimento dos próximos 10 anos ela cresceu 11%. Eu vou manter esses mesmos 11% na VEG aqui. Tá? Então, 5. Taxa de desconto de o VPA, 4,71. Aí aqui, o valor justo da VEG já daria bem abaixo, já daria na casa de 19, ela está custando R$50, então já estaria uma ação cara, entre aspas. Mas é por isso que o valuation é limitado. Porque o mercado está precificando um futuro, uma expectativa grande para a VEG aí, né? Porque é uma empresa bastante inovadora, está sempre entregando. Então, o posto está sendo muito conservador aqui. Então, se ao invés de 11 for 30, aí ela já começa a ficar no valor justo, né? Ela já começa a ficar no valor justo. Se ao invés de 30 ela crescer nos próximos 10 anos 40% do lucro, já fica mais justo ainda. Então esse é o conceito, né? É que nos últimos 5 anos o crescimento de lucro foi 11,15, não foi de 40. Mas o mercado está esperando um lucro grande para ela. Então, ó, isso aqui é interessante. Ela está sendo negociada a 53,99. Então o mercado está esperando da VEG mais ou menos um crescimento aí de 24%, 25% nesses 10 anos, tá? Então, é difícil falar assim, a VEG tá cara ou tá barata, porque o mercado ele também não é besta. Então, se o mercado for eficiente, ele tá pagando o valor justo na VEG nesse momento, né? Com uma expectativa aí de que ela venha a entregar bastante resultado aí no futuro. E hoje ela entrega, a gente pode ver na cotação dela, que é uma ação que vem só crescendo aí, né? A gente colocar os últimos 5 anos, olha como o gráfico é bonito. É uma quedinha aqui, mas ó, né, igual foguete. Então, se você achou que ela estava cara aqui, sei lá, aqui a 27 e não comprou mais VEG, você quebrou a cara, porque olha como ela foi crescendo, né? Então é difícil você estipular a valuation, né? Bom, agora vamos usar a valuation através de múltiplos. Vamos comparar aqui e vamos usar o site Fundamentos para ajudar. O site Status Invest, perdão. Vamos comparar empresas do mesmo setor. Então vamos comparar aqui Localiza, Locamérica e a Movida. São empresas do mesmo setor, aluguel de veículos, né? Agora vamos fazer o valuation por múltiplos. E o site ele ajuda bastante nisso, tá? Então é mais tranquilo. Vamos tirar todos os outros aqui. Vamos deixar só indicadores de valuation. Vamos colocar no filtro aqui.
Opa, acabei saindo da tela. Vamos voltar lá. Então vamos lá, comparar, compare ações, localiza, Locamérica, comparar. Aí aqui nós temos os indicadores de valuation. Então, pelo PL, a Unidas estaria mais barata, né, com PL 26,51, né? Depois a Localiza e depois a Movida. Mas a Movida ela tem um impacto aí que ela teve uma queda na lucratividade dele desse trimestre. Então por isso está bastante alterado. Aqui o valor da firma dividido pelo EBITDA também é uma boa métrica. A Unidas também ganharia. Movida em segundo, Localiza em terceiro. Valor patrimonial, aí já ficaria a Movida, Unidas em segundo, Localiza em terceiro. Preço por EBIT, Unidas, Movida e Localiza. Preço por EBITDA, né? Resultado operacional, a Unidas, Movida e Localiza. Esse aqui seria o valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação, PS Ratio, né? É o nome do indicador. PS Ratio. Então, Movida, Unidas e Localiza. Então, você está vendo que tá sempre ali a Localiza está ali entre segundo e primeiro, né? Então, e aqui o capital de giro seria Unidas e Localiza. Movida, Unidas e Localiza. Então, comparando indicadores de múltiplos de valuation aqui, seria a Unidas a mais barata, depois Movida e depois a Localiza. Mas, igual eu falei, não adianta só comparar múltiplos dessa forma, né? Tem que ser um pouco mais criterioso, tá? Tem que ser um pouco mais criterioso aí. Vamos fechar todos os outros aqui, vamos deixar só os indicadores de valuation. E aí fica melhor. Da gente entender, né? Então, deixando só indicadores de valuation, que são esses aqui, esses múltiplos. Ficou Localiza, ou Unidas, Movida e Localiza, tá? Isso não significa necessariamente que a Unidas está mais barata. Significa que por indicadores de valuation comparado aos pares do seu setor, ela está mais descontada, né? Isso pode ser porque a empresa não vem entregando tanto resultado, que não é o caso, porque nós já fizemos uma análise da Unidas, né? Na aula sobre Small Cap eu mostrei como eu analisaria ela, com detalhes inclusive, e aí ela acabou ficando na frente, ela acabou entregando bastante resultado, e você vê o gráfico dela de cotação, é uma ação que vem também crescendo tanto de lucro quanto de cotação, né? E cotação no longo prazo segue o lucro, então é importante você que está aprendendo a investir agora. Ó, o gráfico de 5 anos. Teve uma boa queda aqui, mas já vem recuperando. Né? Essa queda aqui foi ali em março. Todas as ações caíram em março, né? Por conta aí da pandemia. Mas quando você vê o indicador de crescimento dela, de receita 50% e de lucro 68% em 5 anos. Então é um baita crescimento. E aí cotação no longo prazo segue o lucro. Então essa é a premissa básica que você que investe no longo prazo tem que entender. No mercado, a cotação segue o lucro. Então a empresa entregar lucro crescente, a cotação também vai acabar acompanhando, tá? Então, é isso que acontece no longo prazo. No curto prazo, é um passeio aleatório, conforme diz Eudine Fama. De fato, tudo pode acontecer no curto prazo. Uma ação subir, uma ação cair, mas no longo prazo, os fundamentos serão acompanhados pelos seus lucros e a cotação vai seguindo esses fundamentos aí. Então, é importante você saber valuation, quiser fazer, igual eu já mostrei, vou deixar o link aqui da calculadora. Volta na aula, pega as premissas que eu usei, os indicadores que eu usei pelo Status Invest e vai colocando nas ações que você tem, para você já ter uma noção de como funciona e também essa comparação de múltiplos. Então você tem que comparar banana com banana, não compara banana com maçã. Então aqui eu comparei empresas do mesmo setor,
Se eu fosse comparar bancos, eu vou comparar só bancos. Eu não vou comparar o Itaú com uma Movida, por exemplo, né? O Itaú com uma Lojas Renner, não faz sentido. Com quem que eu vou comparar a Lojas Renner? Com a Hennig, com a Marisa, com a C&A. Então, se eu colocar aqui Renner, o bom do site é que ele ajuda até nisso aí, né? Ele vai te mostrar aqui quais são as empresas pares do setor para você comparar. Então, comparações, você pode comparar com Marisa, com Guararapes, que é Riachuelo, com Arezzo, Graziotin, C&A, e com essa Lisa aqui, que é uma que fabrica... só dá para comparar até 5, mas tá bom. Dá para ter uma noção. Ó. Vou comparar só indicadores de valuation. Lembrando que a Renner é uma empresa mais consolidada, já está no mercado faz mais tempo, ganha mais escala. Então, possivelmente a Renner vai ficar entre as últimas aqui a nível de valuation, mas não quer dizer que ela está cara, é uma ação que está aí no preço, na minha opinião, justo. Tá? Então, ó, comparando só indicadores de valuation, ficou a Graziotin, tem um monte de risco embutido nela aqui, né? Aí a Riachuelo, Marisa, Arezzo, igual eu falei, a Renner ficou lá em último. Então quer dizer que a Renner é pior que as outras? Não, a Renner é uma empresa muito mais consolidada, entrega muito mais, tem muito mais retorno para acionista no longo prazo. Se você pegar o histórico da Renner, ela tem muito mais retorno no longo prazo. A Arezzo também é outra empresa. Então essas aqui são mais arriscadas, por isso que o mercado não dá nada de graça, né? Então você tem que entender isso, o mercado também não dá nada de graça. Essas aqui estão mais baratas porque elas têm mais risco. A relação risco-retorno delas é maior. A Renner é uma empresa mais consolidada. Então o mercado já faz o preço justo dela, ele já precifica ela de acordo com o que ela de fato tem que valer. Mas olha a cotação de 5 anos da Renner, tá vendo? Ela vem crescendo. E vem entregando lucro também, ó. 18% de crescimento nos últimos 5 anos. Então, é por isso que vai acompanhando. Por isso que você pega um PL da Renner, tá em 35. Você pega um PVP, tá em 7,9. Até que tá baixo esse PVP dela, porque ela deve ter uma boa queda aí por conta do coronavírus, né? Pode ver que ela não recuperou o topo dela aqui, que foi 59 ainda. Por enquanto ela está em 44, mas ela chegou num topo ali em janeiro de 59 reais. Então, possivelmente vai voltar para isso aí, porque a Renner é uma baita empresa, né? Tem muita capacidade de ganhar escala, de abrir novas unidades, tem a financeira. Então, nós já fizemos uma análise da Renner também através do site de relacionamento dela, né? Então, é isso. Nessa aula nós aprendemos sobre valuation, aprendemos como fazer uma análise, o que é o valuation pelo fluxo de caixa descontado, por múltiplos e por valor patrimonial. Fizemos aqui 2 exemplos na prática, né? Do fluxo de caixa descontado, fizemos 2 exemplos na prática de comparação de múltiplos de empresas do mesmo setor. Então essa aqui é uma aula que poucos cursos de buy and hold têm, porque eles acreditam muito na eficiência de mercado, na teoria do origem e fama, mas eu acho que independente de acreditar na eficiência de mercado, não é importante você saber, para você pelo menos aprender algo diferente, aí se você vai colocar em prática ou não, compete só a você, tá bom? Então te aguardo na próxima aula, um abraço.